nossa ementa de regras de circulação e conduta traz para a gente todo esse conteúdo aqui, ó. Então, nós vamos falar um pouco sobre as regras de circulação e conduta, normalmente no tocante a posicionamento do veículo em via pública. Nós vamos trazer o que a lei estabelece sobre preferenciais, cruzamentos, rotatórias, como realizar algumas ultrapassagens com segurança e a mesma coisa em relação às conversões, né? Sair de uma rodovia para uma outra rodovia onde a gente encontra uma via lateral, como a gente faz isso, como procede. Tem muita gente que tem dúvida e acidentes graves acontecem porque o condutor quer vir na rodovia e a conversão é à esquerda. Ele esquece que ele tem a obrigação de ir até o acostamento, aguardar o fluxo de veículos em ambos sentidos para só depois convergir, né, na linguagem simples, atravessar aquela rodovia. Eu já fui em acidentes muito graves nessa linha de ação aí, de atitude incorreta de condutores. O uso das luzes, das buzinas de forma correta e o porquê da parada e do estacionamento, o que é parar, o que é estacionar, como também aquelas diferenças básicas de motocicletas, ciclomotores, motonetas, né? Um pouco do que houve de mudança para as questões de cinto de segurança e dos equipamentos auxiliares para crianças menores de 10 anos. Vamos falar um pouquinho da responsabilidade de quem organiza ou de quem participa de competições em via pública e toda a classificação das vias, né, mesmo sendo as rurais e urbanas. Esse é o nosso conteúdo a partir de agora. Então, já trago para vocês o seguinte: o Código de Trânsito, ele deixa muito claro que em uma via pública, a circulação é feita pela direita da via. Não há o que pensar diferente disso. Então, a circulação é feita pela direita. Agora, o que é que a gente precisa estar atento? Que quando essa via, ela possui faixas no mesmo sentido, aí a lei traz que a da direita seria destinada aos veículos de maior porte ou mesmo veículos que desenvolvem velocidades menores, quando não, né, destinada à circulação exclusiva de alguns veículos, como por exemplo os ônibus urbanos. Poderias, pela engenharia, pela autoridade de trânsito, estabelecer que a faixa da direita é exclusiva para determinado tipo de veículo. Isso pode acontecer. As faixas adjacentes a essa da direita será para os veículos que desenvolvem geralmente uma velocidade um pouco maior que aqueles veículos lentos. E nossa faixa da esquerda traz essa mesma condição, mas ela vai ser mais utilizada quando nós temos a intenção de ultrapassar. Professor, existe diferença de ultrapassar para passagem ou passar à frente de outro veículo? Existe. E é isso que eu quero daqui a pouco abordar com vocês aí. Então, eu não posso esquecer desta informação. A circulação é feita pela direita da via e em vias que possuem mais de uma faixa no mesmo sentido, essa regra dos veículos de maior porte utilizada à direita e as adjacentes de veículos que desenvolvem velocidades maiores. Eu posso estar o tempo todo nessa faixa da esquerda. Você
tem que utilizar daquela cortesia de saber que a faixa da esquerda será utilizada nas ultrapassagens. Se alguém solicita, você desloca logo de imediato, claro que utilizando todo o procedimento de segurança, né, que é a luz indicadora de direção, e permitindo essa ultrapassagem pela esquerda. Se toda a circulação é feita pela direita, toda ultrapassagem deve ser feita pela esquerda. Isso é lógico. Sobre preferenciais, aí eu tenho aqui com vocês a questão dos cruzamentos. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece que em locais que não há sinalização, nós vamos para o que está previsto na lei. Se o cruzamento são de vias que possuem a mesma hierarquia, a mesma classificação, e esse cruzamento não traz nenhum meio de sinalização vertical, horizontal, através de dispositivos, luminosa, pelo agente de trânsito que ele utiliza da sonora e da gestual, não tem nada disso. O código diz que, ao se aproximar desse cruzamento, a preferência de passagem é do veículo que se desloca à sua direita. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o veículo 1 e o veículo 2. Os dois possuem a intenção de passar por este cruzamento, passar em linha reta. Eles não têm a intenção de convergir. Neste caso, quem está à direita de quem, basta você tomar você mesmo como referência. Então, se eu me aproximo deste cruzamento, a preferência é de quem desloca à minha direita. Então, veículo 1 tem prioridade de passagem. Agora, e se esse veículo for aquele veículo, professor, de emergência? Não é veículo de utilidade pública. Eu estou falando de veículos de emergência que gozam de livre circulação, parada e estacionamento quando da efetiva prestação de socorros, por exemplo. Agora, para ele ser considerado um veículo em situação de emergência, obrigatoriamente ele tem que estar com as luzes e o seu sistema de sirene acionados. Senão, descaracteriza essa necessidade. Então, se esse veículo 1 fosse um veículo do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do SAMU, que se enquadram como veículos de emergência, aí você, nesse cruzamento não sinalizado, que está no veículo 2, iria vir reduzindo velocidade naturalmente, até porque ele já está à direita, mas eu estou trazendo a informação da condição de emergência. Esse veículo do Corpo de Bombeiros iria passar, mesmo se ele estivesse na posição do veículo 2. Ok? Por causa dessa prioridade. Agora, se o cruzamento não é sinalizado e você se aproxima à direita, que é o caso do exemplo 2, mas não tem a intenção de passagem, você tem a intenção agora de conversão, eu vou virar à direita, ou se o cruzamento permitir virar à esquerda, a atitude que eu tenho, a intenção minha de conversão, a lei diz que nesse momento eu tenho que ter muito mais precaução. Então, nesse caso, o veículo azul, ele perde essa condição de preferência porque a intenção dele é mudar de direção. Passaria o veículo amarelo que vai passar diretamente no cruzamento. E se eu estiver me aproximando do ambiente que é conhecido como rotatória, e esse ambiente não possui nenhum tipo de sinalização, porque eu já disse que essa regra de preferência é quando o ambiente não é sinalizado, porque se ele traz a sinalização, obrigatoriamente nós vamos respeitá-la. Aí se aproximam veículos onde um deles é oriundo do ambiente da rotatória, ele circula dentro da rotatória.
esse veículo que circula pela rotatória tem prioridade de passagem para quem vai acessar a rotatória. Então, na figura 3 aí, esse veículo que está com a seta indicando que a intenção é de continuar a circular pela rotatória, tem a prioridade do veículo que iria acessar a mesma. Então, senhores, olha só. Regras de circulação e conduta no tocante à preferência quando o ambiente não possui sinalização. Isso é muito cobrado em provas, né, do DETRAN para a primeira habilitação, como também em alguns concursos da Polícia Rodoviária Federal e agentes de trânsito em todo o Brasil. Não dá para errar uma questão dessa, não. Já a condição de ultrapassagem. Nós vimos isso de uma forma muito criteriosa também em direção defensiva. A direção defensiva ela traz aquele objetivo que é dirigir de modo a evitar acidentes, independente de atitudes incorretas e de condições adversas. E aqui tem uma coisa que eu chamo muito a atenção de vocês. A ultrapassagem é diferente de passagem. Nesse caso aí, ó, a imagem ela retrata muito bem o que a gente vai considerar como ultrapassagem. Eu estarei saindo da faixa de trânsito que eu me desloco, eu abandono ela, utilizo de uma outra faixa e posteriormente eu retorno à faixa que era a origem que eu estava. Aí sim a gente considera ultrapassagem. Diferente, por exemplo, se esse caminhão tivesse numa via de sentido único, né? Então a sinalização horizontal aqui seria branca, não seria como está aqui amarela, e ele tivesse na faixa da esquerda e você já vem na faixa da direita. Se isso acontece de você já estar aqui chegando junto a ele na faixa da direita e ele está na faixa da esquerda, ou se ele tivesse aqui numa terceira faixa da direita e você já nesta, e você só passa sem mudar a faixa, sem ter que assumir uma outra e retornar, aí você não estava ultrapassando, você está apenas passando à frente de outro veículo. É muito diferente a ultrapassagem. Então, voltando para a ultrapassagem, o que é que eu tenho como comportamento, tanto da legislação como da direção defensiva? Eu não me aproximo demais, né, da traseira do veículo que eu tenho a intenção de ultrapassar. De forma bastante antecipada, eu já reconheço se o local é permitido, favorável a esse tipo de atitude, porque o código diz lugares que são proibidos ultrapassar. Quais são, professor? Aí eu teria o aclive, o declive, as áreas de cruzamentos, os túneis, as pontes, ou onde na rodovia essa linha longitudinal divisora de fluxos por acaso fosse contínua, ou simples, ou até a dupla, não interessa. A simples ou a dupla só tem como diferença a questão de quando coloca-se a dupla é para trazer uma ênfase maior na condição do risco que o ambiente te oferece. Então, ó, eu teria que primeiro identificar se o local, além de favorável, é permitido. Então, eu já venho com essa avaliação e não preciso me aproximar demais, porque vocês viram em direção defensiva que existe o que é chamado ponto cego de visão. Para alguns veículos, o condutor pode não te enxergar, principalmente se você estiver numa motocicleta, quando você se aproxima demais do fundo desse veículo. Então, aí você vem avaliando que o local é favorável, sinalização permitindo, visibilidade total, com bastante antecedência, minha luz indicadora de direção ela já deve estar acionada, dizendo da minha intenção para quem está à frente. Eu posso utilizar do jogo de luz, do uso da luz, né,
apenas num leve toque para informar o condutor da minha intenção, ou um leve toque na buzina, isso também pode ser realizado, a fim apenas de alertar. A minha velocidade, claro que ela é a velocidade da via e superior ao veículo que eu tenho intenção de ultrapassagem, me afasto e assumo a faixa, que nesse caso aqui é uma pista simples, ok? E na contramão de direção, eu passo a transitar num risco de estar na contramão da direção, por um tempo necessário e distância necessária para, pós passar por ele, pós ultrapassá-lo aqui, eu não posso de imediato retornar. Existe uma regra que nós só vamos retornar quando nós não oferecermos risco a quem eu ultrapassei. Né? De uma forma muito direta, o motorista defensivo usa uma regrazinha básica, que é ele, antes de retornar à faixa de origem, ele olha pelo retrovisor do lado direito do veículo e enxerga o farol direito do veículo que foi ultrapassado. Quando a gente utiliza dessa técnica, a gente está numa distância segura para retornar à faixa, né, de circulação normal do nosso veículo. Então, senhores, a ultrapassagem é uma das atitudes, são momentos críticos que vocês, motoristas, principalmente motoristas recém-formados, né, irão utilizar dessa técnica no dia a dia. E o cuidado tem que ser muito grande, ok? Essa é a condição da ultrapassagem. Os cuidados, as regras, quando se fala em convergir. Professor, o que seria conversão? É mudar de direção, né? Fazer manobras que a gente mude a direção que eu estou indo, ou para a direita, ou para a esquerda, ou até mesmo um retorno, quando o local é permitido. Então, senhores, eu já disse para vocês que, independente do cruzamento, se a área de conversão é em um cruzamento e ele permite fazer isso, a tua atitude de mudar de direção faz com que você perca toda e qualquer preferência. Então, no primeiro exemplo aqui, o exemplo 1, o veículo amarelo tem a intenção de convergir à esquerda e está vindo o veículo vermelho. Ele naturalmente sinalizado, bem posicionado, né, na linha que divide o fluxo oposto, ele retarda, ele segura, espera o veículo passar para fazer a mudança na faixa de trânsito que ele vai assumir. Ele não pode ocupar espaço de outras faixas, então ele tem que utilizar a técnica de só fazer isso, né, usando do espaço adequado. A mesma coisa para o veículo aqui, que é o exemplo 2 de mudança de direção. Se ele tem a intenção de convergir, ele cede toda e qualquer passagem para quem vem, para depois sim ele provocar essa conversão. Essa conversão ela é muito perigosa porque a área de cruzamento é uma área de dificuldade de visibilidade, por exemplo. E nesse momento você assume o sentido contrário, a contramão de direção. Muitas colisões frontais em cruzamentos acontecem justamente nesse momento de conversão, quando alguns condutores desatentos, né, utilizam dessa manobra e acaba, né, não visualizando quem vem em sentido contrário e acaba colidindo. E a mudança de conversão, a mudança de direção, o ato de virar à esquerda ou à direita numa rodovia, aí, meus amigos, é um ambiente perigoso, eu diria que complexo e de um risco de acidente fatal, porque às vezes a colisão ou é frontal ou é lateral. Frontal para quem vem e lateral para quem está fazendo a mudança de direção. O que é que diz a legislação
sobre essa manobra. Você que vem na rodovia e quer pegar essa via lateral à esquerda, obrigatoriamente você vai sinalizar com a sua luz indicadora do lado direito, vai descer ao acostamento, vai ter que ir ao acostamento. Professor, e se não tiver vindo ninguém? Ou não tem ninguém me seguindo? Eu preciso ir ao acostamento para convergir? Senhores, obrigatoriamente, independente de estar ou não com veículos em sentido oposto ou atrás de vocês, você tem a obrigação de ir ao acostamento. Então, está na lei de trânsito, não é o professor Aguinaldo que está comentando, não. Então, você sinaliza, desce ao acostamento, ali você vai parar, vai observar, já vai provocar a mudança da luz indicadora, agora para o lado esquerdo, e quando não mais estiver vindo ninguém em sentido contrário, nem tampouco alguém, né, que vinha atrás de você, está livre, aí você passa usando do menor espaço sobre a pista de rolamento, porque essa é a intenção de ir para o acostamento e ter um domínio pleno dos dois sentidos daquela rodovia. Então, em rodovia, não há o que discutir. Primeiro acostamento para depois passar. Diferente do cruzamento, né, que quando eu vou convergir à esquerda, eu me aproximo da linha divisora dos fluxos opostos e no menor espaço eu vou virar à esquerda. Se fosse virar para a direita, a conversão à direita, você procura se aproximar da linha de bordo, né, da guia da calçada e faz a manobra de conversão à direita, também utilizando do menor espaço possível, sem assumir a outra faixa de trânsito no momento daquela conversão. Então, são pontos muito importantes que nós, condutores, temos que adotar e respeitar. Não pode negligenciar isso. A questão das luzes, já aproveitando o uso aqui desse slide, as luzes do meu carro, ela é para ser usada naturalmente, né, com o intuito de melhorar visibilidade ou mesmo de me posicionar, né, de trazer uma melhor visibilidade dos demais para o meu veículo. Então, na motocicleta, por exemplo, não há o que discutir. Hoje é obrigatório essa moto estar conduzindo em via pública com o farol aceso dia e noite. É uma condição de ver e ser visto. Para os veículos, né, nós temos alguns veículos que são obrigados a estar com o farol aceso dia e noite. Os veículos de transporte de passageiros, quando utilizam de faixa exclusiva, eles vão estar com o farol aceso dia e noite, naturalmente. E quando nós, para todos os veículos, assumimos a condição de túneis, de ambientes que precisa, né, de uma melhor visibilidade, a luz tem que estar acesa, naturalmente. E as luzes indicadoras, todo momento que eu tiver que fazer mudanças de direção. Recomenda-se o farol baixo nas viagens, nas rodovias, no intuito de melhorar a condição de visibilidade, né, entre o seu veículo e o que vem em sentido oposto. As luzes de alerta, o famoso pisca-alerta, só é utilizado, gente, quando você está numa real situação de emergência. É terminantemente proibido alguém sair de uma cidade para outra só por uma questão, pensando que é um motorista cauteloso, cuidadoso, com a luz de alerta acionada, querendo chamar a atenção de condutores, sem que haja um risco iminente. Está errado. Ok? Eu não posso fazer isso. Isso é infração de trânsito. Eu só devo usar as luzes de alerta, que é o pisca-alerta,
em situação real de emergência, e geralmente com o veículo parado, ok? Isso é o básico aí que eu poderia trazer sobre as luzes. E a questão da buzina, o código também é claro sobre o uso desse equipamento obrigatório no veículo. Eu só devo utilizar a buzina em leves toques ou toques curtos, no intuito de alertar condutores, por exemplo, na ultrapassagem, quando eu quero chamar a atenção, por exemplo, de um pedestre que eu percebo que está meio que desatento, mas é leve toque, com bastante prudência e cuidado. Eu não posso buzinar em ambientes de escolas, de hospitais, e pior ainda é se for o uso da buzina de forma prolongada. Aquela buzina que incomoda qualquer outro cidadão. E existe um horário que é das 22 às 5 da manhã, que está, né, proibido o uso da buzina. Aí eu passo a usar o uso das luzes com esse intuito de alerta e não mais a buzina, ok? Para que a gente não incorra em penalidades, infrações. Sobre a parada e o estacionamento. O código, ele é criterioso nessa questão. A parada, senhores, é o tempo necessário de embarque e desembarque de passageiros, de pessoas. Está escrito lá nos conceitos e definições da lei. Parada é o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de pessoas, não é de carga. Pessoas. Quando eu utilizo de tempo superior a isso, ou quando eu paro o meu veículo para embarcar, desembarcar mercadorias, eu estou estacionado e não apenas parado. E aí nós temos a sinalização regulamentadora para essas ações. O estacionamento regulamentado, a proibição do estacionamento, que é essa tarja diagonal sobre o símbolo preto, né, com fundo branco, por isso que é a placa de regulamentação, e a proibição da parada e do estacionamento naquele perímetro, naquele local. Muita gente sempre me pergunta, professor, quando tem uma placa dessa, né, qual é a real situação para o local? A engenharia, as autoridades, se o local tiver acima de 40 metros, ele terá que colocar a placa estabelecendo o início da proibição, a cada 40 metros continua a proibição e depois virá o fim da proibição. Se o ambiente for menor que 40 metros, né, o manual diz que basta uma placa, que aí você tem todo o perímetro proibido. Agora, geralmente ainda vem ou pode haver a sinalização horizontal com aquelas linhas dizendo qual é o perímetro ali que está proibido a parada e o estacionamento. Ok, senhores? Então, entendam que parar é diferente de estacionar. Parada, tempo necessário para embarque e desembarque de pessoas e não de carga. Estacionamento é qualquer tempo acima do tempo da parada, ou se eu tiver com as atitudes de carregar e descarregar o meu veículo. Fica o alerta aí para todos nós. A questão da motocicleta, ciclomotores e motonetas, nós precisamos conhecer um pouco esses conceitos. O que é um ciclomotor? É aquele veículo de 2 ou 3 rodas cuja cilindrada não excede a 50 centímetros cúbicos. Na prática, é como se a velocidade não superasse os 50 km por hora. Aí vocês lembram, né, da ACC, a autorização para circular com ciclomotores? É para esse veículo aqui, ó, que nós tiraríamos uma habilitação conhecida como ACC.
Já a motoneta difere da motocicleta na questão da posição que você trafega. A motoneta é o veículo automotor de duas rodas, em que o condutor utiliza da posição sentado. Aí você vê o desenho da muito conhecida Bis, né? E outros veículos em que a característica é você sentar e estabilizar seus pés ali na estrutura do veículo, dando toda e qualquer aparência de que eu estou sentado. Diferente da motocicleta, que você trafega num veículo automotor de duas rodas, em que a tua posição agora é montada. É como se eu monto um animal, né, de uma forma, fazendo um paralelo aí de informações mesmo. Todo esse veículo que traz essa característica da posição do condutor é uma motocicleta, ok? E para a motoneta e a motocicleta, a categoria da habilitação é a categoria A. Esses veículos transitam pela direita da via, ok? Preferencialmente pelo centro, e os condutores de veículos de quatro rodas terão que respeitá-lo nas mesmas distâncias e utilizar os mesmos procedimentos que utilizarão ou utilizariam quando ultrapassando um outro veículo automotor de quatro rodas, ok? São os mesmos cuidados que nós vamos ter para quem conduz esse tipo de veículo. E lembrando que eles têm a obrigação de farol aceso dia e noite, utilizando de roupas adequadas, capacete, onde esse capacete está preso através da jugular e fazendo uso da viseira. Senão você não está em condições de conduzir os veículos de duas rodas, ou mesmo triciclo, né, três rodas. Ok? A questão do cinto de segurança, né, o código estabelece que para todos os ocupantes do veículo é obrigatório o uso do cinto, né? Tem muita gente com a mania de achar que a obrigatoriedade é só para quem está nos bancos dianteiros. Então não é você que vai negligenciar isso. Entrou no teu carro, sentou, cinto de segurança, independente de ser o de 3 pontos ou de 2 pontos. Hoje, alguns veículos ainda saem com o assento central do banco traseiro com o cinto de 2 pontos, mas a grande maioria já utiliza o de 3 pontos. A falta desse equipamento gera uma infração grave, com a retenção do veículo até que as pessoas coloquem. E de quem é a responsabilidade direta pela autuação? É de quem está conduzindo o veículo. De uma forma bem objetiva, eu chamo a atenção das crianças menores de 10 anos. Então, se você tem o bebê de 0 a 1 ano, hoje houve mudanças e fala em peso, mas aqui, ó, de 0 a 1 ano é o famoso bebê conforto. Ele fica posicionado atrás do banco e a criança vai como se estivesse de costas para a direção que o veículo se locomove. Claro que o equipamento é preso pelo cinto do veículo e a criança pelo cinto do equipamento. Acima de 1 até 4 anos, ele vai na cadeirinha, né, no banco traseiro, tranquilamente preso pelo cinto e ele preso pelo cinto do equipamento. E a partir de 4 até 7 anos e meio, o assento de elevação, também no banco traseiro, na mesma posição que as pessoas sentam, não é o caso do bebezinho. E aí, acima de 7 anos e meio, ele senta utilizando do cinto de 3 pontos, tranquilamente, porque ele já passou a ter estrutura física, né, que o cinto realmente produz a segurança necessária para ele estar ali. São as regras básicas do uso do cinto de segurança. Eu chamo a atenção que a ausência desses equipamentos, além da infração, retém o veículo até que seja regularizado,
ok? Nem no sonho um brasileiro pode organizar ou mesmo participar de competições que não foi realmente ou de forma prévia, vistoriada, fiscalizada pelas autoridades que têm competência sobre a via. Esse tipo de competições não autorizadas traz infrações com fatores multiplicadores e geralmente a suspensão do direito de dirigir, ok? Então, quem pensa em organizar, participar, tem que ter autorização das autoridades que regem o trânsito naquele perímetro. Senhores, classificação das vias é um assunto muito também interessante e que naturalmente vai requerer de vocês um cuidado, né, uma dedicação para entender as diferenças de cada delas, tanto urbanas como rurais, e no tocante às velocidades que são permitidas nelas. Então vamos lá. Eu de cara tenho que responder a essa pergunta: como se classificam as vias urbanas e rurais? Essa é a resposta. Para essa pergunta objetiva que está sendo feita, a resposta é urbana e rural, classificação das vias. Agora, eu tenho 4 vias urbanas. Então, se alguém te cobra como se classificam as vias urbanas, aí eu vou para os conceitos e as características que ela vai me apresentar. Eu tenho elas de trânsito rápido, tenho elas como arteriais, coletoras e locais. E quando se fala em rurais, que é aquele ambiente fora do perímetro urbano, aí eu teria 2. Eu tenho as rodovias, que são as vias pavimentadas, e as estradas, que são aquelas de piso natural, né? Que não há pavimentação. E nós precisamos identificar pelas características os tipos de vias que eu transito, porque através da característica eu identifico, por exemplo, a velocidade quando elas não possuem sinalização. Então aqui rapidamente, o que é uma via de trânsito rápido? Ela é caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, não vai haver cruzamento no mesmo nível, então, ó, sem interseção, que são os cruzamentos, em nível e sem acessibilidade direta àqueles lotilindeiros, que são aquelas áreas que margeiam as vias de trânsito rápido, e não pode haver passagem de pedestre no mesmo nível. Então, por exemplo, se houver a necessidade de cruzamento de uma via com uma via de trânsito rápido, ou terá que a engenharia utilizar do túnel ou do viaduto, para que não haja esse cruzamento no mesmo nível. A acessibilidade dos veículos que vêm das áreas adjacentes, eles vão utilizar de faixas de aceleração para entrar numa via de trânsito rápido já na velocidade próxima daqueles que estão na via. E, no caso da necessidade de pedestre, teremos que ter, né, as famosas passagem delas elevadas, desses pedestres elevados, ok? Ou até também subterrâneos. Não pode ser nunca faixa de pedestre no mesmo nível, se a via é de trânsito rápido. E aí, onde não existir sinalização, né, onde a autoridade que tem competência sobre a via, porque eles podem estabelecer velocidades maiores ou menores, a depender de estudos criteriosos. Aí eu já sei que se não é sinalizada, meu limite máximo é de 80 km por hora para todos os veículos, quando eu estou em via de trânsito rápido. Tudo que não pode existir numa via de trânsito rápido poderá estar nas demais. É o básico aí para a gente entender. Já arterial, o conceito é bem interessante.
elas vão apresentar os cruzamentos em nível, então nós teremos áreas de cruzamento, mas que na grande maioria estará controlada pelos semáforos, né, que é um tipo de sinalização imperativo que trabalha essa regra de passagem nesses ambientes. E a via arterial traz acessibilidade, né, daquelas áreas adjacentes. E essa via, gente, ela liga uma região a outra na cidade. Então, muitos dos municípios brasileiros, a grande maioria das vias urbanas são arteriais, né, quando eles são municípios de grande porte. Quando não sinalizada, aqui são alguns exemplos na Bahia, né, Salvador, Avenida Paralela, Luiz Eduardo Magalhães, a própria Avenida CM, são vias arteriais. Não sendo sinalizada, aí eu, motorista, que já reconheço esse conceito, não posso estar acima de 60 km por hora, porque senão eu serei autuado. São as vias arteriais. As vias coletoras, o conceito já é bem direto, elas coletam e depois distribuem, né, o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das principais, né, que são as de trânsito rápido ou arteriais. E elas possibilitam o trânsito geralmente em áreas ali daquela região, um bairro da cidade, por exemplo, são dotadas de vias coletoras. Por isso que trata-se da grande maioria das ruas de uma cidade. E quando não sinalizada, eu não posso estar acima de 40 km por hora. Salvador tem, né, várias vias, Riachão do Jacuípe, muitas vias coletoras. Aí tem que lembrar, não sinalizada, num bairro que são coletoras, eu não posso estar acima de 40, ok? E aquelas vias locais, né, são as que caracterizam por interseções em nível, então vai haver cruzamentos, mas não semaforizados. Aí vem aquela regra da preferência. Vias que são iguais, que não possuem sinalização. Quem tem a prioridade de passagem? Aquele que se aproxima à minha direita. As vias locais vai ter muito disso. E são destinadas apenas a lugares ali restritos, como, por exemplo, muitas áreas internas de condomínio que são constituídas de unidades autônomas, possuem o que nós chamamos de via local. Quando não sinalizada, aí o limite máximo é de 30 km por hora, ok? Eu coloquei alguns exemplos aí, como caminhos, vielas, áreas internas de ambientes, né, que são controlados ali, mas que são dotados de unidades autônomas. O que são unidades autônomas, professor? Moradores diferentes, né, que não são parentes, né, ali entra e sai veículos de pessoas que não residem na mesma moradia. É o exemplo bem simples que eu posso trazer aqui para vocês. Já as vias rurais, né, nós já sabemos que são as estradas e as rodovias. Quando se fala em estrada, não pavimentada, ela traz o piso natural daquele local. E aí, brasileiros, pelo amor de Deus, quando vocês saem do perímetro urbano e entram numa área rural e está naquela estrada que não há nenhuma sinalização, né, nós temos geralmente as cercas muito próximas, né, da faixa ali de domínio daquela estrada, riscos de animais cruzando aquela estrada é grande, e aí o limite máximo, quando não sinalizado, é de 60 km por hora para todos os veículos. Não pode haver dúvida em relação a essa informação. Já a rodovia, o conceito é claro, são as vias que são fora do perímetro urbano, mas que possuem pavimentação asfáltica, na grande maioria. E aí houve mudanças, né, em relação às velocidades para as vias rurais do tipo rodovia. Se a pista é dupla,
né, a lei hoje, através de mudanças, traz que para o automóvel, a caminhoneta e a motocicleta, o limite máximo é de 110 km por hora. Automóveis são os veículos geralmente utilizados como veículo de passeio normal. Caminhoneta é aquele veículo que leva pessoas, tem estrutura única de pessoas e seus materiais. A Blazer é um exemplo. E a motocicleta nós já vimos que é aquele veículo que você transita na posição montada. Aqui não está falando para, né, ciclomotor nem motoneto. Aqui está falando de motocicleta, 110 quando a pista é dupla. Na Bahia, Feira Salvador. É o exemplo mais prático. Para os demais veículos, né, agora é 90. Tinha uma condição de ônibus, micro-ônibus ser 90 e para os caminhões 80. Não, igualou agora, tanto para ônibus como para micro-ônibus e demais qualquer outro veículo, a velocidade é de 90. Agora, quando se trata de uma pista simples, né, isso tudo quando não sinalizada. Então, eu saio de Feira de Santana, agora até o entroncamento de Santa Bárbara, está ficando uma pista dupla. De Santa Bárbara ali, na Bahia, até Riachão do Jacuípe, é pista simples. Para o meu automóvel, a minha caminhoneta e a minha motocicleta passou a ser 100, quando não sinalizado. E para qualquer outro veículo, 90. Claro que o órgão ou entidade de trânsito, né, que tem competências naquela circunscrição, poderá, claro, através de sinalizações, através de meios, né, que existem pela lei, estabelecerem ali velocidades maiores ou menores, as que nós citamos aqui. Nós deixamos claro que essas velocidades são quando as vias não possuem sinalização que identifica realmente qual é a velocidade. Ok, senhores? Aqui só alguns conceitos, né? Veículos leves corresponde a ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclo, quadriciclo, utilitários ali, caminhonete, caminhoneta, que não ultrapassa 3.500 kg. Isso são conceitos e definições. Já os pesados, correspondente aí a ônibus, micro-ônibus e todo e qualquer caminhão, como maquinarias, ok? E uma alerta bem interessante, que um veículo leve, quando ele traciona um semi ou um reboque, ele passa a ser equiparado a um veículo pesado, para fins de fiscalização. Né? Nós já falamos que o órgão tem competência sobre a via, de estabelecer velocidades maiores ou menores, e para fins de conhecimento desse assunto, eu não posso esquecer de que, se nós tratamos da velocidade máxima, existe a velocidade mínima. E aí a lei é muito clara sobre isso, que a velocidade mínima nunca poderá ser inferior à metade da máxima que é estabelecida, respeitado, claro, as condições operacionais de trânsito e da própria via. Não sei, condições adversas. A gente respeita essas condições. Fora isso, vamos lá. Eu tenho uma via que a velocidade foi estabelecida pela autoridade em 80 km por hora. Não me interessa aqui se é trânsito rápido, arterial, coletor ou local. Estou falando sobre velocidade. Então, suponha-se que o órgão, através da sua equipe de engenharia de tráfego, né, fazendo estudos criteriosos e técnicos ali, estabeleceu que o limite, não, 80 é o limite máximo que os veículos deverão, né, trafegar neste trecho da rodovia. Se eu sei que o limite máximo é 80, o mínimo nunca pode ser inferior a 40, porque eu estaria abaixo da metade da máxima. Isso acarreta uma infração, se eu não me engano, né, média, e 4 pontos no prontuário deste condutor. Então, nós precisamos estar atentos a esse tipo de informação, porque essa falta de conhecimento leva ao desrespeito
e, naturalmente, aos acidentes. Ok, senhores?